Jóia. Então, fechamos a parte dos ácidos graxos, tá? A gente viu bastante detalhes em relação a eles, né? Características, propriedades, né? E a gente vai falar um pouquinho a partir de agora sobre os lipídios, então, formados com associação a esses ácidos graxos, tá? Então, no slide 25, a gente vê ali um esqueminha mostrando lipídios de membrana, o que a gente pode encontrar, né? Então, eu posso encontrar o colesterol, né, representante, então, dos esteróis, e os fosfolipídios, então, os glicerofosfolipídios, esfingolipídios, e os glicolipídios, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre eles, propriedades também desses tipos de lipídios. Então, falando um pouquinho sobre o grupo dos glicerofosfolipídios. O que é um glicerofosfolipídio, prof? Glicerofosfolipídio é um fosfolipídio que contém glicerol, associado a duas cadeias de ácido graxo, e também é um grupo fosfato, por isso que ele é um fosfolipídio, né? E esse fosfato associado a um grupo hidrofílico, que pode ser um álcool, pode ser outras moléculas também, tá? Geralmente, as cadeias de ácido graxo associadas, uma vai ser saturada e a outra vai ser insaturada, para a composição de um glicerofosfolipídio, que é o que a gente vê no slide 27. Em relação aos glicerofosfolipídios, então, o que a gente vê em relação à composição deles é o que a gente vê no slide 27, tá? Então, eles têm uma parte mais polar ou hidrofílica, onde a gente encontra o grupamento do glicerol, o fosfato e o grupo mais hidrofílico associado. E nesse glicerol, nos carbonos que restam aqui, a associação de duas cadeias de ácido graxo, uma saturada e outra insaturada. Geralmente é assim que a gente vai encontrar esses fosfolipídios, né? Geralmente os ácidos graxos com cadeias de 16 até 20 carbonos, né? E sempre um saturado e um insaturado. Bem, o que vai diferenciar bastante um glicerofosfolipídio do outro não vai ser tanto a composição do ácido graxo aqui, mas vai ser o grupo hidrofílico ou polar associado com o fosfato, que está ligado também com o glicerol, né? Então, eu posso ter só um hidrogênio associado, que vai formar o ácido fosfatídico, por exemplo, ou outros tipos de substâncias hidrofílicas, né? Então, eu posso ter associação, por exemplo, com um aminoácido, que é a serina, e formar, então, o fosfolipídio, que é a fosfatidilcerina, né? Se eu tiver a colina, né, que é uma outra molécula, eu vou ter a fosfatidilcolina, né? Se for etanolamina, fosfatidiletonolamina. Se for uma molécula de açúcar, como o inositol, fosfatidil-inositol, né? E a cardiolipina, então, que tem um outro agrupamento bem mais complexo aqui, com uma associação, né, de fosfatos, né, como se fosse um fosfolipídio associado com outro fosfolipídio, que a gente encontra na composição de algumas membranas mais específicas, tá? No slide 29, a gente vê mais alguns exemplos, né, desses ácidos graxos, né, dos seus grupos, então, substituintes que são hidrofílicos, né, como a gente estava vendo antes lá, né, para o ácido fosfatídico, etanolamina para fosfatidiletonolamina, né, e assim por diante. Inclusive, alguns têm cargas até nesses grupamentos, tá? E a cardiolipina, então, que tem essa composição que parecem dois fosfolipídios ligados, né, então, uma apresentação bem diferenciada. Bem, a principal função dos glicerofosfolipídios é a composição realmente de membranas celulares, né? Mas a gente encontra algumas outras funções também bem importantes para alguns tipos de fosfolipídios, né? Então, um tipo importante de fosfolipídio é o que a gente encontra presente no surfactante pulmonar. O surfactante pulmonar é um composto, enfim, que compreende, né, fosfolipídios que vão revestir os alvéolos pulmonares e dessa maneira impedir que eles colapsem a cada evento de respiração, né? Por que é importante a presença de um fosfolipídio, né? Porque a cada inspiração e expiração, esses alvéolos, eles inflam e eles se recolhem, né? E quando eles se recolhem, se eles não têm uma camada de surfactante pulmonar, né, essas paredes dos alvéolos, elas podem colar, né? E se elas colam, elas não têm como inflar na próxima inspiração, né? Então, é um papel muito importante, né,
de fosfolipídio como composição de surfactante pulmonar, né? Então, é importante, para vocês terem uma ideia, né, que em bebês prematuros, esse é um aspecto que pode dificultar a respiração deles logo depois do nascimento. Então, quando é possível você acompanhar a gestação, né, de um bebê que pode nascer antes do termo, enfim, antes da hora, se pode induzir, né, que o bebê produza esse surfactante, daí com injeções de corticoides na gestante, para ela poder, então, passar isso para o feto e ele produzir de modo antecipado esse surfactante pulmonar, né, para os bebês que nascem antes dos 9 meses lá de gestação. E além dessa função importante de surfactante pulmonar, também existem alguns fosfolipídios que participam de mecanismos de comunicação celular, que permitem a formação de mensageiros secundários, como o IP3, que é o inositol trifosfato, e o DAG, que é o diacilglicerol, né? Eles são formados especificamente a partir de um tipo de fosfolipídio, que é o fosfatidil-inositol, né? Ele, quando presente em membrana, pode sofrer atuação de enzimas, né, de modo a formar, então, esses dois segundos mensageiros, né? E isso permite, então, que a célula decodifique aquele sinal que ela recebeu, né, e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos depois, mais à frente também, tá? Então, daí a gente vai estar esclarecendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem, em relação aos esfingolipídios, né? Os esfingolipídios, então, compreendem também fosfolipídios de membrana, só que a base da molécula do esfingolipídio é uma esfingosina, que é o que a gente vê destacado aqui em rosa, no slide 31, com associação de uma cadeia de ácido graxo, né? Mas na esfingosina já tem uma cadeia carbonada extensa também, é como se tivesse realmente duas cadeias de ácido graxo associadas, né? E essa esfingosina pode ter ligado, então, o fosfato, vai formar as esfingomielinas, enfim, né? Ou um outro grupo hidrofílico direto substituinte aqui também, muitas vezes um açúcar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá? Então, é um tipo de fosfolipídio que não tem glicerol, por isso eu coloquei um destaque aqui no slide que ele não tem glicerol, tá? Então, para a formação de fosfolipídios de membrana, o que vai acontecer? A esfingosina se associa com uma cadeia de ácido graxo e mais um grupo fosfato associado com a colina, né? Isso vai formar, então, o esfingolipídio, que é a esfingomielina, né? Então, lembra que a gente tem esse mesmo grupamento associado ao glicerofosfolipídio, e lá a gente chama, então, de fosfatidilcolina, né, porque lá tem toda uma estrutura diferenciada em relação à associação desse fosfato com a colina. Aqui, como ele se associa com a esfingosina, que está ligada também com o ácido graxo, chama então de esfingomielina, né. Quando a gente tem a associação da esfingosina só com hidrogênio, eu vou chamar toda essa estrutura de ceramida, né. A gente muitas vezes conhece as ceramidas de produtos cosméticos, né, que as mulheres talvez conheçam mais, né, que a gente encontra em cremes, em condicionadores, né, que são ricos em ceramida. Então, seria essa a composição da ceramida, né. É quase um fosfolipídio, mas não é, tá? E além desse, a gente encontra, então, outros grupos de esfingolipídios, que são os glicolipídios, no caso, né, como os cerebrosídeos e os gangliosídeos, que compreendem a mesma estrutura da esfingosina com ácido graxo, e daí sem o fosfato, mas ligado daí a um açúcar ou a vários açúcares, como se fosse uma árvore de açúcares, né? Um único açúcar para os cerebrosídeos e vários açúcares para os gangliosídeos daí, tá? Então, são subtipos, esses aqui, de esfingolipídios, né? Então, eu posso separar os esfingolipídios em dois grupos, né, que compreende a esfingomielina e os glicolipídios, que daí compreenderia o grupo dos cerebrosídeos e gangliosídeos. No slide 33 tem algumas informações a mais, então, em relação a esses esfingolipídios, né? Então, o que a gente estava comentando antes em relação aos grupos associados, né? Então, se eu tenho a fosfocolina, eu vou ter uma esfingomielina, né? Se eu vou ter uma glicose, eu vou ter um tipo de cerebrosídeo, glicosil cerebrosídeo, né? Se for uma lactose, um lactosil, enfim, e assim por diante, né? E árvores mais complexas, a gente tem, então,
os variados tipos, então, de gangliosídeos que a gente encontra em membranas celulares. Então, algumas informaçõezinhas mais em relação a eles também, os papéis deles no nosso organismo, tá? A esfingomielina, eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre ela, né? Então, só uma informação a mais para vocês aqui, né? Então, as bainhas de mielina que a gente encontra revestindo, então, certos axônios, elas são formadas, então, lá pelas células que formam aquele rocambole, né, de membranas, e essa membrana que a gente encontra ali, ela é riquíssima em fosfolipídio contendo esfingomielina, então, é muita esfingomielina que vai formar a tal da bainha de mielina, né, que circunda, então, vários axônios, né, em várias células nervosas. E existem algumas doenças que a gente conhece hoje, degenerativas, que podem prejudicar a manutenção dessas bainhas de mielina, né? Uma delas é a esclerose múltipla, né? Onde as pessoas, então, acabam perdendo, né, com o passar do tempo, essas bainhas de mielina, e isso vai levando, então, à lentidão, né, ou interrupção completa, muitas vezes, dependendo do grau da evolução da doença, né, transmissão nervosa, que é que vai comprometendo todo o quadro do paciente, né? A gente começa a perder mobilidade, enfim, no começo, mas depois compromete outros sistemas também, tá? Então, ela é muito importante de ser mantida. A gente vê esse corte transversal, um corte bem interessante que mostra, né, o axônio aqui no centro, e o que a gente vê aqui que parece um rocambole, né, são as camadinhas da bainha de mielina, né, as camadas das células ali que sobrepõem as células de Schwann, para formar, então, esse isolamento do axônio para condução mais rápida do impulso nervoso, esses axônios que são mais extensos, né? Então, bem importante essa composição de esfingomielina. E, além disso, também a gente vai encontrar em membranas os glicolipídios, que são cerebrosídeos, né? Que a gente pode encontrar associados a galactose, a glicose, daí eu posso chamá-los, então, de galactocerebrosídeos ou glicocerebrosídeos, né? E também associação com açúcares de composição mais complexa, que envolveria os gangliosídeos, né? Onde que a gente encontra esses lipídios, né, prof? Eles são tão esquisitos, né? A gente encontra em todas as células, né? Eles vão constituir a base do glicocálice da célula também, junto com as glicoproteínas, né? Então, eu posso ter glicolipídios, que são estruturas mais simples, contendo somente um açúcar associado, ou os cerebrosídeos, no caso, contendo só um açúcar associado, ou os gangliosídeos, que compreendem vários açúcares associados entre si, tá? E existe toda uma questão também da interação das células, da identidade delas também, associada com a composição desses gangliosídeos e cerebrosídeos, tá? Um exemplo de estrutura importante que a gente encontra em superfície de célula que tem essa composição de açúcares diferenciada são os antígenos que formam, né, os diferentes tipos sanguíneos do sistema ABO, né? Esses diferentes antígenos do sistema sanguíneo ABO, eles compreendem essas estruturas glicídicas de superfície, que envolve, então, a construção de uma árvore glicídica que é diferente para pessoas que têm o antígeno O, daquelas pessoas que têm o antígeno A ou que têm o antígeno B, né? Então, essa composição vai ser distinta de acordo com a enzima que a pessoa vai ter presente para a composição desses gangliosídeos, e isso ela vai herdar dos seus pais, né, de acordo com os tipos sanguíneos que eles apresentam também, tá? Achei que tinha mais um slide aqui, mas acho que depois no outro momento eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas só um parênteses, então, em relação a esses antígenos de superfície, eles são bastante importantes para a identificação das células e para a interação entre elas, né? E no caso também, por exemplo, do nosso sangue, como eles são encontrados nas células sanguíneas também, isso pode definir, por exemplo, possibilidade de transfusão, né, para as pessoas. Então, quem tem tipo sanguíneo O vai ter antígeno O presente nas células sanguíneas, quem tem tipo sanguíneo A vai ter o antígeno A presente, quem tem tipo sanguíneo B tem o antígeno B, e quem tem tipo sanguíneo AB vai ter os dois tipos de antígenos daí, né? E por que o tipo O, né, seria o doador universal? Vejam que o tipo de açúcar que a gente tem no gangliosídeo ali, ele é o mesmo tipo de açúcar que a gente vê para a composição do antígeno A e também do antígeno B, né? A diferença entre eles, na verdade, aqui é apenas um açúcar a mais,
que é uma N-acetilgalactose aqui e aqui uma galactose, né? Então, é um açúcarzinho a mais. Poxa, prof, um açúcarzinho a mais faz diferença? Faz, né? Se uma pessoa que tem tipo sanguíneo O receber um tipo sanguíneo A, por exemplo, uma transfusão, o seu organismo vai reconhecer as células como células não próprias, por causa desse açúcarzinho a mais aqui, né? E vai fazer toda uma reação imune contra essas células, de modalizar, fazer um processo hemolítico extenso, né? Impedindo, então, que esse sangue, né, se mantenha nesse indivíduo, tá? Mas uma pessoa do tipo sanguíneo A, ou do tipo sanguíneo B, ou do tipo sanguíneo AB, pode receber tranquilamente do sangue tipo O, né? Por isso que a gente considera, então, o tipo O como o doador universal, né? Porque ele tem a base antigênica que a gente encontra em todos os antígenos sanguíneos, desde o O, do A e do B, né? Então, esse é um aspecto também interessante da gente lembrar, né? Então, vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho com os lipídios? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os esteróis. Eu não coloquei muitas informações sobre eles aqui, porque a gente vai falar bastante sobre eles depois no próximo semestre. Então, informações mais básicas mesmo em relação a eles, tá? O grupo dos esteróis, eles compreendem que tipos de lipídios, né? Os lipídios que têm base de constituição do colesterol, né? Aquela figurinha do slide 37, a gente vê lá 4 anéis, né, fechados, né? Os números que a gente vê ali são dos carbonos que formam esses anéis. Então, tem 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros, de 5 carbonos, né? Esses 3 anéis aqui seriam correspondentes ao composto orgânico fentano, o fenantreno, desculpe, né? E esse aqui é o ciclopentano, né? Então a gente chama o anel, os anéis do colesterol, com esse nome é bem estranho, né? Ciclopentano peridrofenantreno, que seria esse composto que a gente vê aqui, né? Um composto orgânico com 3 anéis carbonados, né? E a base do colesterol é basicamente a constituição desses anéis aqui. Então, o colesterol é a molécula base para a composição de todos os outros esteroides, né? Ele tem essa composição, então, daqueles anéis que a gente viu lá antes, né? Uma dupla ligação em um dos anéis, uma hidroxila no carbono 3 do anel A, ali que a gente estava vendo antes, que é o único ponto mais hidrofílico da molécula, e toda a porção restante é mais hidrofóbica, né? E além dos anéis, a gente tem metilas penduradas aqui, né, nesses carbonos dos anéis, e uma cadeia alifática também aqui, uma cadeia não cíclica, né, associada, que dá um total de 27 carbonos para essa molécula, uma molécula bem grandona, né? E o colesterol a gente encontra, então, presente onde no nosso organismo? A gente encontra presente em membranas, né? A gente já tinha visto o papel dele importante para regular a fluidez de membrana, né? Mas a gente encontra em outros locais também, né? Colesterol a gente encontra no sangue, circulando no sangue, né? Em partículas que transportam colesterol e triglicerídeos. A gente vai encontrar em tecidos que fazem síntese de hormônios esteroidais, né? Seja as suprarrenais que fazem síntese de corticoides, seja as glândulas que fazem síntese de hormônios sexuais, né? Tanto andrógenos quanto estrógenos, né? E progesterona. E no fígado a gente encontra também colesterol, que participa da síntese dos ácidos biliares que vão dar origem aos sais biliares, né? Então, no slide 39, eu coloquei alguns exemplos dessas moléculas todas, né? Então, a gente vê ali progesterona, testosterona, estradiol, são todos hormônios sexuais, né? Eles são muito parecidos entre si. Se vocês forem ver, as diferenças são pouquíssimas, né? Se a gente for comparar testosterona com estradiol, por exemplo, a gente vê que muda hidroxila aqui, aromatiza um dos anéis, perde uma metila. Basicamente, essa é a diferença. Mas os efeitos no organismo são bem distintos, né? E aqui embaixo a gente vê hormônios das adrenais, né, os corticoides, então cortisol, aldosterona, enfim. E aqui os ácidos biliares que dão origem aos sais biliares, né? Um exemplo que é o ácido cólico, tem o ácido quinodesoxicólico também que é formado, né? Então eles dão origem aos sais biliares importantíssimos emulsionantes das gorduras presentes na nossa dieta e fazem composição então da nossa bile, né? E para completar esse grupo, então, né, que é bem interessante, a gente tem também vitamina D, né?
Mas provitamina D faz parte de estrutura esteroidal? Sim, porque a gente pode produzir ela no nosso organismo a partir do colesterol. Basta a gente se expor à radiação ultravioleta, né, para a gente poder permitir a quebra de um desses anéis que a gente vê aqui, né, que são quebrados do colesterol, para formar essa estrutura que a gente vê aqui, né, do colecalciferol. Então, é um exemplo também de molécula derivada do colesterol, eu considero como um esteroide também, tá? Joia. Vamos falar um pouquinho mais então sobre outro tipo de lipídio que são os triglicerídeos, né, ou triacilgliceróis. Esses lipídios, então, têm uma composição sempre do mesmo jeito, né, contendo o glicerol associado a 3 ácidos graxos. O que vai mudar é a composição dos ácidos graxos aqui, que podem ser todos saturados, podem ser um saturado e mais outros insaturados, com uma dupla ligação ou com mais duplas ligações, então o que vai variar entre eles vai ser a composição das cadeias graxas associadas. Né? Por isso, então, triacil, né, de 3 cadeias de ácido graxo, associadas com glicerol, triacilgliceróis. Para essas moléculas de origem vegetal, geralmente a gente vai ter associação de cadeias de ácidos graxos insaturadas. E elas vão, então, levar essa gordura vegetal a se apresentar na forma líquida, na maior parte das vezes. Né? E nas gorduras animais, o que eu vou observar? Que esses ácidos graxos, eles são saturados. A gente vai ter poucos insaturados associados aqui. E isso leva, então, a gordura a se apresentar de forma sólida à temperatura ambiente, então mudando aspectos em relação ao ponto de fusão dessas gorduras. Então, no slide seguinte, que é o 41, a gente vê o glicerol e os 3 ácidos graxos associados. E ali informações em relação aos papéis, então, dessa molécula. O principal papel dela no nosso organismo é constituir reserva energética em tecido adiposo. Por isso eu coloquei até figurinhas de adipócitos ali, para a gente não esquecer. E para animais, né, que vivem nos polos, é importante o isolante térmico. Né? Para o nosso caso também, a gente pode considerar a parte de proteção mecânica, né, mas não tão eficiente também como os animais que vivem nos polos, que têm realmente uma camada de gordura bem mais espessa que a nossa. Né? Depois eu coloquei a fotinho lá do urso polar. Bem, agora uma pergunta bem importante, né? A gente já tinha visto na aula anterior que a gente pode formar estoques de glicose na forma de glicogênio, né? Isso em tecido hepático e tecido muscular esquelético, né? Isso a gente viu na aula passada. Mas por que a gente forma reservas também de triglicerídeos, né? Por que reservar 2 moléculas diferentes? Por que não reservar só triglicerídeo ou só glicogênio na forma, né, glicose na forma de glicogênio? Por que guardar gorduras também, né? Então, dá para a gente discutir algumas coisinhas ali embaixo, eu coloquei algumas informações, né? Uma justificativa do porquê estocamos gorduras é porque quando a gente oxida carboidratos, no caso glicídios, a obtenção de energia a partir desse processo oxidativo é bem menor do que quando a gente oxida lipídios, né? Então, a gente tem variação em relação à quantidade de ATPs e quilocalorias que são geradas quando a gente oxida 1 grama de lipídio, comparando com 1 grama de glicose, de carboidrato. Né? Então, o rendimento é bem maior, de 9 quilocalorias para os lipídios em relação a 4 quilocalorias para os glicídios. Né? Outra coisa bem interessante também é lembrar que, para a gente obter a mesma energia, por exemplo, que eu conseguiria obter oxidando 15 quilos de triglicerídeos, que é o que geralmente a gente tem no nosso organismo, um organismo de tamanho médio de 70 quilos, a gente teria que estocar no organismo, para ter a mesma quantidade equivalente de energia, 37,5 quilos de glicogênio. É bastante coisa, né? É quase 40 quilos de glicogênio. E outra coisa interessante também de pensar em relação a esses estoques, né? Para a gente estocar glicogênio é uma molécula que ela é mais hidrofílica, então ela absorve água junto com ela, quando a célula guarda os grãos de glicogênio no seu citoplasma. Né? Então, cada grama de glicogênio estocada vai absorver 3 gramas de água. Então, se eu for pensar no estoque de 37,5 quilos de glicogênio, na verdade, não vou estocar só isso, eu vou estocar isso mais a água associada,
que daria um total de 150 quilos. 150 quilos de energia estocada, que corresponde à mesma quantidade de energia de 15 quilos de gordura, né? Então, vejam que realmente para o organismo é mais fácil sair por aí carregando um estoque de 15 quilos do que de 150 quilos, né, gente? Então, uma justificativa para essa questão de armazenar, né, esses dois tipos de moléculas seria esse rendimento e um estoque que não absorve água junto, porque a gordura não vai estar associada com a água, né? Eu vou estocar gordura, é gordura, né? Então, eu não aumento o peso, né, do meu estoque associando com moléculas de água, né? Então, uma justificativa bem interessante. Tem outros aspectos associados também que envolvem mais questões metabólicas e questões específicas de alguns tecidos preferirem utilizar uma molécula ou outra, tá? Também existe essa diferença. Mas uma justificativa importante é essa realmente. Mais fácil eu carregar por aí 15 quilos de gordura do que sair carregando 150 quilos de glicogênio estocado, certo? Bem, outras coisinhas mais também em relação aos triglicerídeos, tá? Que a gente vai encontrar, então, composições de ácidos graxos distintas, né, para eles. Então, alimentos de origem animal, né, como, por exemplo, manteiga, carnes, vão apresentar gorduras, né, triglicerídeos contendo mais ácidos graxos saturados. Assim como acontece também para algumas poucas gorduras vegetais, como o óleo de coco e o óleo de palma também, que também tem mais composição de gorduras saturadas, tá? E em relação aos monoinsaturados, a gente vai encontrar principalmente como fonte as castanhas, né, as sementes oleaginosas, azeite de oliva e óleo de canola, que são fontes daí que apresentam maior proporção de ácidos graxos monoinsaturados. E os poliinsaturados, então, de origem vegetal e de origem animal, né? Então, a gente tem os ômega 3 e ômega 6, enfim, presentes em óleos vegetais, né, como soja, girassol, algodão, e peixes, né, de águas frias e profundas, né, salmão, bacalhau, sardinha, entre outros. Bem, Prof, diga. pode voltar um pouquinho no slide anterior? Sim, O que é melhor para o corpo? A gente ingerir gordura saturada, monoinsaturada ou poliinsaturada? bem legal essa tua pergunta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no finalzinho lá da nossa conversa, mas já vou adiantar algumas pistas, tá? Depende como eu preparo o alimento. Para o organismo em geral, é melhor consumir gorduras insaturadas, mono ou poliinsaturadas, pensando na questão em relação à composição de lipídios no sangue, proporção de colesterol LDL, HDL, colesterol total, triglicerídeos, tá? Mas se eu for, por exemplo, pensar em preparo de alimentos, né, onde eu vou aquecer, né, essa gordura, se eu for fazer aquecimento de um óleo vegetal, né, melhor eu usar, por exemplo, um óleo de palma, um óleo de coco, né, do que aquecer um óleo de soja, né, um óleo de girassol. Se eu for fazer, no caso, por exemplo, uma fritura, que eu vou manter esse óleo em aquecimento por mais tempo, né, porque daí eu tenho uma tendência nos insaturados de convertê-los, né, parte deles em gorduras trans, né, mais por causa disso. Por isso aquela discussão hoje em relação ao uso da banha, né, que também é uma gordura mais rica em ácidos graxos saturados e do óleo de coco, enfim, óleo de palma como óleos interessantes para manter, né, o alimento frito, né. Então depende muito do preparo que você vai fazer, mas no consumo em geral melhora o consumo de ácidos graxos insaturados, de gorduras, né, desses alimentos ricos nesses tipos de gorduras aqui, mais para preservar a saúde vascular, né, e diminuir o risco de alguma doença, alguma complicação no futuro. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais à frente também, tá? Então, dei só uma pinceladinha agora mais por cima, tá bom? Obrigada, prof. Jóia. Então, no slide 44, eu coloquei só uma informação importante, porque as pessoas, a gente estava vendo lá com o colesterol antes, que a gente encontra colesterol em membranas, mas eu encontro colesterol no sangue também, transportado em partículas.
Isso acontece também para os triglicerídeos, né? E as pessoas podem ter elevação em colesterol, elevação em triglicerídeos no sangue, né? Quando a pessoa tem elevação em triglicerídeos, ela vai apresentar um quadro de hipertrigliceridemia, né? Que seria, então, a elevação dos níveis de triglicerídeos no sangue, né? E por que isso acontece, né? Isso pode acontecer por causas genéticas, a gente tem alguns marcadores sugeridos já que podem estar relacionados com mudança no metabolismo, né, e perfil lipídico, então, dessas pessoas, né, que envolvem, então, distúrbios que a gente conhece, então, como dislipidemias, né, mas pode ser também um efeito secundário de outras doenças, né, então, associado, por exemplo, com diabetes, com obesidade, com o consumo de álcool crônico, com doença hepática, doença pancreática também, né? E também é um fator que oferece risco para a doença cardiovascular, não só o colesterol, a elevação de triglicerídeos também tem alguma participação também nessa elevação do risco. Não tão direto assim, não tão claro como a gente tem para o colesterol LDL, para ele já está bem definido, né? Mas estudos vários apontam que o tri elevado também aumenta esse risco, tá? Joia. Então, para fechar esse assunto em relação às gorduras, a gente vai falar um pouquinho sobre um conjunto de moléculas bem diferenciadas, que são os eicosanoides, né? Os eicosanoides, eles são derivados, né, de ácidos graxos e são derivados cíclicos, né? E geralmente eles são derivados de um ácido graxo que a gente encontra em fosfolipídios de membrana, que é o ácido araquidônico, né, o principal precursor desses vários tipos de eicosanoides, né? Então, eles são moléculas bem diferenciadas. Na figurinha do slide eu tenho mostrado a estrutura do ácido araquidônico, né? Então, ácido graxo poliinsaturado, né? E aí a formação de moléculas, no caso aqui prostaglandinas, né? Do tipo E2, do tipo F2, enfim, derivadas desse ácido araquidônico, né? Então, não só prostaglandinas, mas também a gente tem informação a partir desse ácido graxo, também de tromboxanas e leucotrienos, né? E são moléculas importantes, mecanismos também de comunicação celular que envolvem mais respostas mais sistêmicas, né? Que envolveriam, então, aspectos inflamatórios, febre, coagulação sanguínea, né? Então, são moléculas bem importantes e muito estudadas. Então, no caso, por exemplo, das prostaglandinas, a gente tem a participação delas, né, a síntese delas a partir do ácido araquidônico, né, com cascatas, né, de reações que vão acontecer, com atuação principalmente de ciclooxigenases, né, que convertem, então, esse ácido araquidônico em prostaglandinas precursoras, né. E as tromboxanas, então, formadas a partir de um tipo específico de prostaglandina, que é a prostaglandina do tipo H2, no caso, né? Então, a formação de tromboxanas daí, de vários tipos também. No slide 48, me perdoem que não ficou muito nítida essa imagem, mas não consegui uma versão melhor, enfim, desse esqueminha, que é um esqueminha bem interessante. Não quero que vocês fiquem preocupados em decorar isso daqui, tá, gente? Vocês depois vão ver detalhes sobre isso mais à frente no curso, bem tranquilo, tá? Hoje, uma visão bem geral em relação a essa cascata de formação de prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos, tá? Então, são formados a partir do ácido araquidônico presente em fosfolipídios de membrana, né? Então, a gente tem a participação de fosfolipases que liberam esse ácido araquidônico, e a partir daí ele pode ser usado para a formação de prostaglandinas, via atuação de ciclooxigenases, né? Então, os diferentes tipos de prostaglandinas que podem ser formadas, né? Que têm papéis variados, depois a gente vai falar brevemente um pouquinho sobre isso, né? Mas também é possível a formação de leucotrienos a partir desse ácido araquidônico, né? E também de tromboxanas derivadas das prostaglandinas, tá? Então, os leucotrienos, a gente tem participação, né, na síntese deles a partir do ácido araquidônico também, atuação de outras enzimas, no caso, uma lipoxigenase, que iniciaria toda essa cascata de formação desses leucotrienos, presentes principalmente nos leucócitos, por isso leucotrienos, então, respostas envolvendo as células brancas, no caso, né, então, neutrófilos, mastócitos, enfim, que são especializados na produção desses leucotrienos.
E aqui eu coloquei algumas funçõezinhas, então, em relação a essas moléculas, né? As prostaglandinas, existem vários tipos de prostaglandinas, né? Então, eu posso resumir que elas teriam várias funções, né? Entre elas, ajudar a controlar a pressão arterial, a estimular a contração de musculatura lisa de leito vascular, por exemplo, indução de resposta inflamatória e também aspectos em relação a inibir a agregação plaquetária. E as tromboxanas já não, né? Trombo faz referência a coágulo, então elas têm um papel bem importante em induzir agregação plaquetária e também estimula a contração da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. E os leucotrienos, também respostas inflamatórias, respostas alérgicas, enfim. Então, quando a gente tem algum quadro inflamatório no organismo, a gente tem produção principalmente de prostaglandinas, dependendo do quadro também de leucotrienos, tromboxanas, então depende um pouco da resposta, né, do quadro envolvido. No slide seguinte, eu coloquei só uma informaçãozinha também mais geral em relação a esses aspectos de medicamentos que influenciam na formação desses eicosanoides, né, que seriam medicamentos classificados como anti-inflamatórios, né. Então, esses anti-inflamatórios, eles podem participar... Tá bom, uhum. Então, esses medicamentos anti-inflamatórios, eles podem afetar aquela via de formação dessas moléculas, né, pró-inflamatórias, tanto prostaglandinas como leucotrienos, enfim, tudo mais, bloqueando esse processo em várias etapas, né. Uma etapa de bloqueio poderia acontecer, por exemplo, na liberação do ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios de membrana, né, impedindo a atuação da fosfolipase. Esse é o mecanismo mais comum de atuação dos medicamentos corticoides que são utilizados, né. Até coloquei umas figurinhas do lado para a gente lembrar de alguns, né, que podem ser utilizados, como a prednisona ou a prednisolona. Então, são anti-inflamatórios, né, são derivados do cortisol, por isso corticoides, né, e eles têm essa atividade, então, de bloquear essa etapa do processo de formação das moléculas, também no estágio inicial. Por isso que eles cortam a produção de uma grande quantidade de moléculas inflamatórias, né? E existe um outro grupo de medicamentos que a gente conhece, então, como AINES, né, que seriam anti-inflamatórios não esteroidais, que não são corticoides, né, como esses aqui de cima, que, né, tem representantes vários, né, como aspirina, ibuprofeno, enfim, outros, né, que daí inibem um processo um pouco mais adiante, né, então bloqueando a atividade de ciclooxigenase, que pode ser um bloqueio mais genérico, assim, a gente tem várias ciclooxigenases que podem ser bloqueadas, né, então esses que eu coloquei aqui, eles bloqueiam, né, de modo amplo a ciclooxigenases, e tem alguns que bloqueiam de modos mais específicos alguns tipos, né, para preservar a produção de alguns tipos de prostaglandinas e impedir a formação de outros tipos, tá? Aqui só uma informação bem preliminar também, tá, pessoal? Vocês depois, mais tarde, vão ver detalhes bem aprofundados em relação a esses aspectos aqui, porque eles são aspectos importantes de resposta do organismo a diferentes condições, que podem ser condições infecciosas, tóxicas, enfim, né? E como a gente pode bloquear respostas aumentadas, né, usando então medicamentos anti-inflamatórios variados também que existem hoje, que eu dei alguns exemplos para vocês, tá? Vocês já lembrarem, terem essa referência, né, alguma coisa em relação a isso já, em relação a essas moléculas, certo? Bem, em relação ao transporte de lipídios, né, a gente viu sobre vários tipos de lipídios, nós conversamos sobre vários tipos de lipídios, características, propriedades, enfim, que eles apresentam, funções que é bem importante a gente lembrar também, né? E outro aspecto importante também é entender como o organismo transporta lipídios no nosso organismo, né? Lembrando que o nosso sangue, basicamente, ele é feito de água, né? Então, lipídios são insolúveis em água, ou muito pouco solúveis em água, né? Então, esse transporte no sangue, ele acontece de um modo diferenciado, né? Então, o que a gente sabe em relação a esse transporte, né? Que ácidos graxos livres, por exemplo, eles são transportados associados a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, que é aquela que a gente encontra em maior quantidade presente no nosso plasma, né? Então, a gente vai ter o transporte deles basicamente associados com a albumina. Então, ele se associa com a proteína e a proteína funciona como se fosse um carreador desse ácido graxo. A albumina não liga só com ácido graxo, a albumina liga com qualquer tipo de substância mais lipofílica, inclusive com hormônios esteroidais também, né? Moléculas exógenas também, né? Então,
ela tem essa característica de ser um bom carreador, né, de lipídios, né. Mas moléculas maiores que ácidos graxos, como por exemplo, triglicerídeos, colesterol, não tem como fazer o transporte associado a proteínas, né. Por isso que o organismo, então, constrói partículas maiores para carregar esses lipídios, né? Que são partículas semelhantes àquela que a gente vê no slide 52 ali. Elas têm uma cobertura de fosfolipídios, tem proteínas associadas ali na superfície, e dentro delas a gente tem, então, triglicerídeos e colesterol. Oi, turma, então, voltando aqui, para a gente falar um pouquinho, então, sobre essas partículas, né, que a gente conhece, então, como lipoproteínas plasmáticas, tá? A gente tem vários tipos de partículas dessas que transportam gorduras no nosso corpo, né? Então, coloquei lá essas partículas quais seriam. O quilomicra, no caso, né, seria o plural correto aqui, a gente costuma chamar de quilomicrons mesmo, né, que são partículas que a gente tem sintetizadas na mucosa intestinal, nos enterócitos, e elas vão carregar dentro delas, basicamente, os lipídios da nossa dieta, que a gente consumiu de colesterol e triglicerídeos, né, elas vão ser montadas dessa maneira. São partículas bem grandes, né, e a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre elas depois no comecinho do próximo semestre, a gente vai falar um pouquinho sobre bioquímica da digestão, enfim, absorção e transporte de nutrientes, tá? Além de quilomicrons, também a gente tem a outra partícula que a gente conhece como VLDL. De onde que vem essa sigla, né? Vem o nome da partícula em inglês, que faz referência à densidade dela, né? Seria Very Low Density Lipoprotein, que seria, então, uma partícula com densidade muito baixa, né? Ela é sintetizada sempre no fígado, transportando triglicerídeos e colesterol do próprio organismo para os tecidos, né? E é a partir dela que vão se formar as outras partículas, que são a IDL e a LDL. A IDL é a partícula de densidade intermediária, e a LDL proteína de densidade baixa, daí, tá? E além dessas partículas, a gente tem também a partícula HDL, também formada no fígado, só que ela tem uma função importante de ir até os tecidos, remover o colesterol, o excedente que a gente tem nos tecidos, e transportar esse colesterol para o fígado. Ela faz, então, um transporte reverso do colesterol. E uma coisa que a gente sempre escuta falar, até na mídia, assim, né, do pessoal falando sempre que é o LDL, o HDL, o colesterol, né, o colesterol, coitado, ele foi tão malhado um tempo atrás, aí, hoje ele está um pouco mais, já foi absolvido, né, em vários aspectos. O colesterol é uma molécula muito importante. O problema, na verdade, do colesterol é quando a gente tem excesso de colesterol no sangue, né. E isso pode decorrer de excesso de colesterol, principalmente dessas duas partículas, né, da HDL e da LDL, né? Porque são as partículas que têm tamanho menor e são aquelas que são mais ricas em colesterol. Quilomicrons e VLDL são partículas que são bem grandonas e elas são mais ricas em triglicerídeos, tá? Agora, quando eu comparo os papéis das duas partículas, LDL e HDL, a HDL tem vários pontos a favor, principalmente, né, de estudos já vários realizados, muitos estudos apontando ela como um fator protetivo para o leito vascular, né? Então, por isso que altos níveis de HDL são benéficos para o organismo, porque eles protegem o leito vascular, além de outras funções que a partícula apresenta. A gente vai falar sobre isso depois também mais à frente, em outros momentos com vocês, né? Diferente da LDL, que tem um papel direto na formação da placa de ateroma, né? Então, também já bem descrito, muitos trabalhos, né? Então, bem revisados já, né? E, então, ela com níveis elevados no sangue, sim, trazendo um risco mais alto para a doença cardiovascular, né? Então, por isso que LDL seria o colesterol ruim e HDL colesterol bom, né? O colesterol que elas carregam é o mesmo, o diferencial delas é o papel delas que elas têm no organismo, né? E a participação de modo positivo ou negativo em relação à formação do ateroma, né? Que seria a placa que obstrui os vasos, tá? Por isso que se discute bastante, né, em relação aos lipídios, né, inclusive em relação a dietas, né, e risco de doença cardiovascular, né. Então, eu coloquei algumas informaçõezinhas ali que foram tiradas daquelas diretrizes da SBC.
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela publica periodicamente diretrizes, né, sobre tratamento de dislipidemias, que seriam doenças de distúrbios de variação de lipídios no sangue, né, distúrbios do metabolismo de lipídios, e também uma diretriz de consumo de gorduras, que saiu em 2013, também bem interessante, né. Então, nessas diretrizes, a gente tem várias informações bem bacanas, né. Por exemplo, em relação ao consumo de ácidos graxos saturados, vários estudos apontando, então, né, que eles elevam os triglicerídeos no nosso organismo, né, principalmente para aumentar os níveis da partícula VLDL. E também estudos que apontam elevação de colesterol LDL e HDL. Né. Já consumo, por exemplo, de gorduras ricas, né, em ácidos graxos monoinsaturados, a gente observa que eles têm redução tanto de LDL quanto de HDL. Né. Alguns trabalhos feitos, né, com estudos utilizando dietas mais ricas em ômega 6, né, que reduziriam valores de LDL e colesterol, e muitos estudos com ômega 3, né, que são os ácidos graxos aí mais discutidos, enfim, que a gente vê mais, inclusive, até formação na mídia mais leiga, né. E que realmente tem vários estudos, né, que têm apontado que eles podem reduzir nível de triglicerídeos, né, mais ou menos uma faixa de 5 a 10% para cada grama que a pessoa vai ingerir desses ácidos graxos ômega 3, né, então compreendendo aqueles ácidos graxos que a gente tinha visto antes, não, Thales? Do eicosa pentenoico, do docosa hexaenoico, né, que são aqueles ácidos graxos presentes nos peixes de águas frias, então presente nas cápsulas com óleo de peixe, né. Então, geralmente, as pessoas que têm risco cardiovascular, elas se indicam em alguns casos, né, consumos, então, de 2 gramas até 4 gramas, às vezes, dessas cápsulas, né, que reduziriam daí uma quantidade bem significativa os valores de triglicerídeos no sangue, né. Mas, em contrapartida, eles tendem a aumentar valores de LDL e colesterol, então tem que se ponderar um pouquinho a questão em relação ao custo-benefício. Mas vários trabalhos apontando também a relação desse consumo desses ácidos graxos essenciais com redução do risco da formação de trombos, principalmente diminuindo resposta inflamatória, né, que vai levar à formação de trombos e obstrução dos vasos sanguíneos, nos locais onde a gente já tem lesão de vaso com formação de ateroma, né? Então, esses estudos também, já vários apontando esse aspecto, né? E que a suplementação, por exemplo, de ácido linolênico, né, que é aquele presente em vegetais, não tem estudos realmente que comprovem que ele traria algum benefício equivalente àqueles que utilizam os ácidos, né, o eicosa pentenoico e docosa hexaenoico, tá? Então, e não recomendariam, né, o uso de gorduras contendo esse ácido graxo para prevenir doença cardiovascular, tá? Então, do geral que a gente pode resumir em relação ao consumo, né, de gorduras, é que preferencialmente a gente faça consumo de gorduras insaturadas, né, elas seriam mais saudáveis e ofereceriam um fator protetivo, né, para o leito vascular e de reduzir triglicerídeos, né, ou de colesterol LDL, enfim, tudo mais. As gorduras saturadas, elas têm uma tendência de elevar triglicerídeos e os colesteróis, né, LDL e HDL, né. Mas, se eu penso na gordura trans, por exemplo, até não coloquei aqui dados na diretrizes em relação à gordura trans, mas elas recomendam excluir completamente da dieta, né, ou minimizar o consumo o máximo possível, né. Mas a gente sabe que a gente não tem como muitas vezes cortar completamente, né? Então a gente tenta consumir o menos possível gordura trans, mas das gorduras todas, pensando nas saturadas, as mono e as poli, a pior delas seria a trans, né? Daí, em segundo lugar, as saturadas, depois as mono e as poli, né? Seriam as mais bacanas de se consumir, tá?